Então vamos lá, dentro do que já foi visto a respeito das atividades agrárias entre a atividade agrária mundial e também a atividade agrária brasileira, é bem importante destacar os principais problemas ambientais que nós encontramos pela prática das atividades agropecuárias. Então aqui vocês estão observando a prática das queimadas, os desmatamentos, o uso dos agrotóxicos, o plantio em encostas, o pisoteio do gado, a lixiviação, a laterização, a desertificação e a erosão. Então veja lá, a prática da agropecuária é necessária, já vimos isso. A produção de alimentos provém principalmente dessas duas atividades, considerando que são atividades que produzem o alimento, produzem a matéria-prima, que, claro, vem e nos serve entre todos os aspectos. Porém, os problemas que estão relacionados, e principalmente os problemas ambientais. Nós sabemos perfeitamente da necessidade e da importância dos elementos naturais, como foi visto dentro da atividade agrícola, principalmente. O principal fator natural envolve o clima e também o solo. Então, falar desses problemas ambientais é necessário. Então, nós vamos começar aqui pela prática das queimadas. Você lembra que a prática da queimada, ela faz parte de um dos sistemas de produção, que é o sistema itinerante, também chamado de coivara, conhecido por coivara, ou chamado de roça. Sabemos, claro, que a prática da queimada e a prática, a utilização desse sistema de produção, ele ocorre principalmente nos países tropicais, nos países periféricos, que são os países subdesenvolvidos. Mas desde o início, a utilização da queimada foi uma prática, mas ela é muito primária, muito arcaica, se for para considerarmos. O índio sempre fez isso, mas em proporções bem pequenas, sem tantas agressões. Mas quando se trata da prática dela dentro da agricultura, isso é um grave problema. Aqui no Brasil, nós sabemos que o cultivo da cana, por exemplo, a prática da cultura da cana, sempre foi empregado a queimada, porque para você colher cana da forma como ela tem a sua característica natural, as folhas afiadas, parecem navalha, impossível. Então, colocava-se fogo no canavial para que a colheita ela fosse feita. E é realmente uma alternativa rápida, eficiente, de custo muito baixo, comparando com outras técnicas quando você quer promover a limpeza do local. No caso da cana, a queima era para queimar as folhas da cana para facilitar o processo de colheita. Mas a prática da queimada sempre foi utilizada com finalidade de limpeza, limpar principalmente restos de produção ou restos de colheita. Só que a queimada, ela agride diretamente o solo. O solo, que é um dos principais elementos para a prática da agricultura, ele tem camadas, horizontes que caracterizam a sua estrutura e lhe dão o grau de fertilidade ou não. E uma das camadas é o que a gente chama de horizonte O. Lembrando que esse horizonte é rico em matéria orgânica, em micronutrientes e micro-organismos. Então, o que acontece? Quando queimada é realizada e sucessivas queimadas são feitas, o que nós temos é a destruição desse horizonte. E a partir daí nós temos o processo de empobrecimento do solo. Além, é claro, de entender que a queimada
ela lança no ar toneladas e toneladas de gases estufas, né? Lembrando dos dióxidos e monóxidos de carbono. Então, a questão da poluição e do comprometimento, claro, da estrutura da própria atmosfera. Então, quando se trata, né, da prática da queimada, esse é um dos mais graves problemas ambientais que nós temos. No Brasil, essa prática ela é proibida, né? Ela já está proibida. 2014 era o último prazo para a proibição total da prática dela, tanto que hoje a cultura da cana, a colheita já não é mais permitida, a queimada do canavial. Hoje já existe a máquina que faz a colheita da cana, não havendo mais a necessidade daquela numerosa mão de obra, né, os cortadores de cana, né, para que essa produção pudesse ela ser então finalizada, tá? Então a prática é considerada proibida, é crime ambiental, mesmo assim acaba acontecendo, né? Os incêndios eles ocorrem não controlados muitas vezes. Esses incêndios começam em áreas agrícolas e acabam passando para coberturas vegetais, e aí acaba destruindo grande, né, parte das coberturas florestais. E são exatamente essas queimadas clandestinas que são feitas de forma totalmente ilegal que acabam sendo responsáveis por graves acidentes, né? Isso provoca a morte de muitos animais, né? Compromete toda a estrutura de um bioma, pode, claro, também provocar a morte de pessoas, de moradores, porque você sabe muito bem que o fogo descontrolado ele pode causar um dano significativo, não só em relação à natureza, mas em relação ao ambiente, né, especificamente. Então, claro, por ser uma prática ilegal, existem penalidades, né? Então, o que é proibido? Então, fazer queimadas a menos de 15 metros dos limites nas faixas de segurança, que são principalmente isso envolvendo aquelas linhas de transmissão, de distribuição de energia elétrica, né? Os famosos linhões. Então, ser feita queimada dentro desse limite é considerado crime, tá? Numa faixa de 100 metros ao redor de uma área de domínio de subestação de energia elétrica, o que envolve eletricidade, porque nós sabemos muito bem, né, que essas redes de energia elas atravessam propriedades, muitas propriedades são propriedades agrícolas, tá? E os riscos são muito elevados em relação a acidentes envolvendo esse tipo de prática, né? Numa faixa de 50 metros ao redor das unidades de conservação, são as reservas florestais, são as reservas técnicas que precisam ser respeitadas, justamente pelo fato. Um incêndio descontrolado atinge essas coberturas vegetais, essas coberturas florestais que são necessárias à manutenção delas, muitas vezes são corredores biológicos, e aí você tem um alto grau de destruição. Tá? Numa faixa de 15 metros de cada lado de rodovias, tanto estaduais como federais, e também de ferrovias, você deve ter lembrança de acidentes, né, que já ocorreram em rodovias em função da prática de queimadas e da grande quantidade de fumaça que se forma, é claro, tá? Então, são normas que precisam ser respeitadas, certo? Que tipo de punição ocorre quando essas normas elas não são cumpridas, tá? Primeiro, a obrigação de reparar qualquer dano ambiental. Claro, isso é norma, isso é regra, isso é lei. Claro que essa lei precisa ser aplicada. Restrição de benefícios concedidos pelo poder público, né? Se tiver algum tipo de benefício, algum tipo de crédito, será restrito. Pagamento de multas, são multas pesadas, né, em função do descumprimento dessas normas. Perda ou suspensão de linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito do Estado, quer dizer, os créditos rurais. Não é? Porque quando se tem a prática da queimada, nós estamos falando do quê? Do ambiente rural, da propriedade rural. Então, óbvio, claro que envolve aí essas linhas de financiamento rural, tá?
E, claro, é um processo criminal. Você cometeu um crime, né? Existe possibilidade de prisão? Sim. Isso entra dentro, né, das leis de crimes ambientais. Então as pessoas precisam levar muito a sério quando envolve a prática de queimada. E isso não é só em área rural, não. Isso em área urbana também é um risco muito alto. Tem muita gente que gosta de ficar tacando fogo em mato, tacar fogo em terreno para fazer limpeza de terreno, né? Como foi visto, é a forma mais barata que tem, né? É a forma mais simples que tem, não exige nenhum tipo de investimento. É você tacar fogo, esperar o fogo fazer o serviço. Só que o risco é alto, o risco é muito grande e essas penalidades, portanto, elas estão aí para serem aplicadas. Então, essa questão envolvendo a prática da queimada, um grande, né, problema aí ambiental, certo? A questão do desmatamento. Nós sabemos que a prática da agricultura exige isso, a retirada da cobertura vegetal natural. Porém, há necessidade de se respeitar certos limites quando há, portanto, a prática da derrubada das árvores. Nós sabemos muito bem que o desmatamento causa o desaparecimento, a redução significativa das grandes formações florestais. Isso tendo a madeira como principal objetivo dentro desse processo, ou para a expansão de áreas agrícolas ou até mesmo áreas de pastagem. O grande problema que nós enfrentamos no Brasil hoje com as regiões centro-oeste e principalmente lá na região norte é com essa questão envolvendo a expansão das atividades agropecuárias e a exploração inadequada, a retirada inadequada das árvores. São 3 fatores responsáveis aqui no Brasil envolvendo o processo do desmatamento. As madeireiras, né, buscando a madeira como principal produto, a prática da pecuária para a expansão de pastagem, a abertura, portanto, de áreas novas de pastagem, e o cultivo da soja. Por que especificamente da soja? Porque eu falei agora há pouco em 2 regiões aqui no Brasil, a região norte e a região centro-oeste. São as 2 regiões brasileiras, e nós já vimos isso em aula anterior, que apresentam graves problemas ambientais envolvendo a prática da agropecuária. Na região centro-oeste, o cultivo da soja, né? O grande avanço de cultivo desse produto na região centro-oeste, em decorrência disso, né, uma degradação muito grande do cerrado brasileiro. E lá na região norte, a criação de gado, a expansão, portanto, das áreas de pastagem, né, o que vem comprometendo e muito, tá? As formações florestais no Brasil. Tornou-se corriqueiro, né, a prática do desmatamento. E o homem é assim, ele não mede muita consequência, né? Ele é muito imediatista. Tá? Se ele puder, então, capitalizar derrubando árvores, enquanto tiver árvore, ele vai estar derrubando. Depois que todas as árvores acabarem, daí sim, quem sabe ele começa a pensar, né? Nossa, precisava ter feito um controle, né? Porque nós temos necessidade desses recursos? Claro que nós temos, mas nós temos que ter a noção e a consciência de que isso precisa ser feito de uma forma sistematizada. Na prática da agricultura e da pecuária, que é o nosso foco maior, sabemos muito bem, quanto mais você degrada, quanto mais você desmata, mais você compromete o bioma, mais você influencia na qualidade do solo e principalmente no comportamento climático. Lembrando que tanto o solo como o clima são os principais fatores naturais dentro da prática dessas 2 atividades, tanto da agricultura como da pecuária. A questão envolvendo a utilização dos agrotóxicos. Tudo bem, sabemos que com a modernização da prática da agropecuária, o uso da química tornou-se, não é, uma questão normal. Né? A utilização da química no combate a pragas, não é? No combate, portanto, a determinados elementos biológicos que afetam muito, principalmente a questão da cultura, da lavoura, mas também a aplicação disso envolvendo a prática da pecuária.
Mas nós precisamos lembrar que agrotóxicos são produtos químicos e o uso deles precisa ser muito bem gerenciado, até dentro da aplicação, não é, desses produtos químicos. E, como eu já disse, né, são produtos utilizados tanto na lavoura, como também na pecuária e no próprio ambiente doméstico, né, quando a gente usa, aí, por exemplo, os inseticidas. Para se ter ideia, né, como vocês observam aí, o Brasil é um dos 5 maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. E lembrando, é química, é veneno. Você percebe aí nas imagens, não é? A forma certa e a forma correta de aplicação. Tá? A forma errada, né, que você também observa, e isso realmente tem consequências graves. Veja, a forma certa para ser aplicado, né, esse tipo de produto químico é o uso, né, dos EPIs, que são os equipamentos de segurança, conforme você vê na primeira imagem. Mas nem sempre esses EPIs eles vão estar disponíveis para quem mexe, para quem trabalha com esse tipo de produto. Olha o segundo quadro. A forma totalmente errada de aplicação dos agrotóxicos. O risco de contaminação ele é muito grande. Detalhe, nós vamos entender que além dessa questão, não é, envolvendo, não é, os problemas pela forma como o uso do agrotóxico é feito, eles causam tanto problema ambiental, numa contaminação, quando usado excessivamente, há uma grande contaminação de solo, a contaminação muitas vezes de águas subterrâneas, pois quando chove, nós sabemos que boa parte dessa água da chuva é absorvida pelo solo, então essa química vai ser arrastada até os lençóis subterrâneos. Também existe a contaminação de mananciais, porque muitas vezes, né, a limpeza, a lavagem, principalmente dos recipientes ou dos equipamentos que é feita com água, não se respeita muitas vezes a proximidade, ou isso é feito diretamente nas águas de um rio, de um córrego e assim por diante. Além da contaminação do meio ambiente, nós temos também a contaminação tanto das pessoas e também dos animais, com consequências graves, com consequências sérias, né? Como você pode ver, ó, vítimas fatais realmente podem levar a pessoa morta, né? Porque ela pode se intoxicar, né? E isso leva uma pessoa à morte, né? Se envolve mulheres que estejam gestantes, né? Isso pode provocar aborto, pode provocar fetos com má formação, tá? Isso pode afetar o sistema nervoso central, então leva pessoas muitas vezes a cometer suicídios, tá? A contrair câncer, dermatoses, muitas outras doenças. Então, o uso do agrotóxico, ele é necessário dentro de uma necessidade, como já se entendeu, em função de pragas que vão surgindo, mas a maneira como isso vem sendo utilizado é que é o problema. Veja bem, como nós vimos, o Brasil, né, é um dos em relação ao uso de agrotóxicos, o Brasil está entre os 5 maiores consumidores. Então, nós temos um consumo muitas vezes exagerado e feito de forma totalmente errada, certo? Outro problema é quando nós temos aí o plantio em encostas. Isso acontece, é aquela prática, né, itinerante chamada terraceamento, né? Se vocês lembram, foi feita a abordagem sobre os diferentes sistemas de produção. Então, na primeira imagem você observa, né, esse terraceamento, aproveitando-se, portanto, encostas, né, em determinadas áreas. Esse tipo de sistema é muito utilizado em países pobres, né, em países subdesenvolvidos, né, onde os agricultores eles não têm muito conhecimento, acesso a conhecimento ou técnicas de preservação de solos. Na primeira imagem você pode observar a área, né, onde o terraceamento foi feito e você vê ali a passagem de um rio. Né, e veja que não existe praticamente mata ciliar. Dá para você observar na coloração da água próxima às margens, né, uma cor meio marrom, o que justifica uma quantidade grande de sedimentos está sendo arrastado para dentro dos rios. Então, normalmente, esse tipo
sistema, quando feito em áreas como você percebe, como você observa, próximo ali a um rio, tá? Uma nascente, enfim, a um manancial de água, o que gera é exatamente isso, né? Quando chove, é, o escoamento superficial das águas da chuva vão levar para dentro, né, de rios, né, no sopé de morros, né, é uma quantidade muito grande de sedimentos. Quando isso acontece no leito dos rios, o que nós vamos ter aí é um processo de assoreamento. E quando se trata, né, do assoreamento, nós vamos ter uma alteração, né, no canal normal desse rio. E aí enchentes acabam ocorrendo, né, provocando, portanto, né, uma situação difícil de ser controlada. Então, como é muito comum, tá, esse tipo de prática em países subdesenvolvidos, onde já há um sério problema envolvendo produtividade e principalmente manutenção, né, de solos, está aí uma situação que realmente precisa de uma atenção diferenciada. Mas, infelizmente, né, nesses países subdesenvolvidos, né, a falta de conhecimento, a falta, portanto, de informação, acaba levando, né, para esse tipo de situação. Tá? Outro problema envolvendo agora a criação, tá? É o que a gente chama o pisoteio do gado. Ora, nós sabemos que é muito comum a prática do sistema extensivo, né, em países até subdesenvolvidos ou até mesmo em alguns países em desenvolvimento. Então você tem aí uma quantidade de animais, uma quantidade grande de animais que são criados soltos, né? Então eles permanecem em áreas de pastagem. E esse gado solto, ele se movimenta muito, tá? Então o que ocorre? O solo, que é essa camada superficial, né, que recobre o nosso planeta, ele tem como elementos, né, a presença da água, a presença do ar e também a presença de micronutrientes. Os solos, eles possuem porosidade, tá? Por onde a água, o ar principalmente conseguem passar. Essa porosidade é uma característica do solo. Quando nós temos, né, a criação extensiva, né, um volume grande de cabeça de animal, solto, caminhando e pisoteando essa superfície, o que acontece? Reduz essa porosidade. Ao reduzir a porosidade, a densidade do solo vai aumentar. Então começa um processo de compactação. A compactação do solo já vai dificultar que esse solo absorva água. Então, aquela água que deveria ser absorvida pela porosidade do solo, ela não vai ocorrer. E o escoamento, ele começa a ser superficial. Quando existe esse escoamento superficial, aí começa um outro sério problema que nós vamos chamar de erosão pluvial. Por quê? Porque a água ela tem uma capacidade muito grande de arrasto. Ela não é absorvida pelo solo, as chuvas quando acontecem, essa água começa a provocar, tá, o que popularmente nós chamamos de enxurradas. As enxurradas são, na realidade, torrentes. E dentro da capacidade de arrasto que a água tem, começam desmoronamentos. A princípio, é um desmoronamento mais superficial. Então, ocorre um desmoronamento do solo. Mas começam a abrir pequenas valetas, pequenos sulcos, que nós vamos chamar de ravinas, certo? Mas a partir do momento que começou a formar ravina, é um passo para formar vossorocas. E aí, quando se trata de vossoroca, nós já estamos falando de um processo de desmoronamento que envolve não só o solo, mas também o subsolo. O processo de compactação, além de causar esta ação mais intensa da água da chuva, também vai provocar, né, o desenvolvimento, ou dificulta, na realidade, o desenvolvimento de raízes de uma nova vegetação. Então,
Esse gado normalmente solto se alimenta do quê? Da pastagem natural. Com o pisoteamento, esta pastagem natural ela deixa de se renovar. Então, nós temos um problema grave, um problema sério. Por quê? Porque o alimento desse animal, que é a chamada pastagem natural, ela também começa a diminuir e já começa a existir, portanto, um comprometimento, tá? Desse sistema, desse tipo de criação. Tá? E a partir do momento que nós temos a compactação de solo, tá? Pelo processo do pisoteamento, pode-se iniciar aí até mesmo um processo de desertificação. Ou seja, nós temos uma sequência de problemas que vão se integrando dentro desse mecanismo, certo? A lixiviação, na realidade, é uma ação natural causada pelas chuvas. Então, lembrando o que já vimos, né? Quando chove, boa parte da água da chuva vai ser absorvida pelo solo, mas também pela vegetação que está cobrindo esse solo. Quando chove demais, quando a chuva é intensa, então existe um processo de lavagem do solo feito pelas chuvas. Tá? Isso acontece, né? Porque está chovendo muito. Então, quando essa lavagem ocorre e quando ainda vamos entender que esse solo já não está mais com aquela vegetação natural, ele está desnudo, tá? Esse processo se torna muito intenso. E o que isso causa, o que isso provoca, tá? Não há reposição de matéria orgânica, principalmente nas camadas superficiais do solo, porque o solo tem diversos horizontes, mas o horizonte principal, que é o primeiro, chamado de horizonte O, ele apresenta uma carga muito grande de matéria orgânica, de micro-organismos. Então, quando existe essa lavagem excessiva do solo, a água arrasta esses micronutrientes. E isso vai tirando, portanto, né, a fertilidade e a produtividade do solo. O solo lixiviado é um solo ruim, tá? O solo lixiviado é um solo ácido. Então, é um solo que não se presta à prática nem da agricultura, nem da prática da pecuária. Um processo rápido, portanto, de empobrecimento. Tá? Por que no Brasil a região norte, por exemplo, não se destaca para a prática agrícola? Porque o padrão de clima lá é o clima equatorial e chove muito, chove praticamente todos os dias. Então, os solos amazônicos são solos lixiviados. Quando você retira aquela cobertura florestal, que é a floresta, né, a formação da floresta amazônica, você ainda deixa esse solo mais desprotegido pela ação da água da chuva. Então a produtividade dele é muito baixa e o pH dele torna-se muito ácido. Então inviabiliza a prática da agricultura no que diz respeito ao cultivo de lavouras ou a pecuária no cultivo até de pastagens. Então, mesmo que lixiviação esteja relacionado a uma ação normal das chuvas, não é? Porque é uma característica do clima, é um grave problema que se agrava, né? Ele se agrava pelas nossas atividades. A maneira, portanto, como vai ser trabalhado o solo com a retirada dessa cobertura vegetal natural, certo? A laterização também é um problema relacionado a características do clima. A laterização, ela tem como característica a ação do clima em que há uma alternância de estação chuvosa e de estação seca. Então, chuva, seca, chuva, seca. Características que nós temos aí para o clima de padrão tropical. No processo de laterização, o que acontece? Pela alternância da chuva seca, o que vai ocorrer, isso normal, porque quando chove, o solo é lavado. Né? Quando ele seca, o que acontece? A presença de minerais, né, de elementos mais pesados, vem até a superfície, conseguem aflorar em superfície. E aqui nós estamos falando principalmente dos hidróxidos de ferro e de alumínio. Então a laterização é um processo que a gente chama de concreção ferruginosa. O que é essa concreção? É um enrijecimento, é um endurecimento do solo, pela presença, então, do ferro e do alumínio, certo?
Esse solo, ele é chamado de solo enferrujado, porque ele tem uma coloração meio avermelhada. Mas é um solo duro, é um solo que vai ficando enrijecido e até ele vai rachando, ele vai partindo. Então, esse é um solo extremamente ruim para a prática tanto da agricultura, né, como também para a prática da pecuária. Então, tanto a lixiviação como a laterização estão relacionados, tá? Estão relacionados à questão climática, né? Porque envolve características climáticas, mas a intensidade deles se manifesta por nossas atividades, pela forma como nós fazemos o manejo, né, do solo ou até a maneira como se faz a retirada da cobertura vegetal natural. Mas enfim, isso também representa problemas ambientais relacionados à prática da agropecuária. Desertificação. Quando se trata da desertificação, lembra desertos. Então, cuidado, existem os desertos naturais, né, que todos nós conhecemos. O processo de desertificação é a formação de áreas realmente desérticas, mas isso provocado por atividades nossas. Ou seja, a maneira como nós utilizamos o solo e nós vamos provocando a perda da capacidade produtiva desses solos. Com a técnica errada, com o sistema de produção errado, não é? A falta, portanto, do manejo adequado. Então, nós vamos reduzindo a capacidade de produção do solo. Nós vamos provocando o esgotamento precoce desse solo. E a partir do esgotamento precoce, nós temos, portanto, não é, a desertificação ela se manifestando. Então, ela está relacionada, ela é causada por atividades nossas. Tá? Quando se tem aí um processo de arenização, tá? Tudo isso é envolvendo o quê? Empobrecimento de solo. Isso é decorrência de atividades humanas feitas de uma forma totalmente errada. A morte da vegetação, né, que seja até a própria vegetação natural, e se for cultivo, né, a redução cada vez maior da produtividade dessa área, tá? Por um esgotamento precoce do solo, né, por erros cometidos no manejo desse solo. Então, o processo de desertificação, ele tem como causa nossas atividades humanas. Isso compromete bastante a estrutura e a característica dos solos, tá? A questão da erosão em si, né? A erosão, né? Na imagem vocês estão observando um processo envolvendo principalmente a erosão pluvial. A erosão pluvial, já comentamos, ela é causada principalmente pela ação das águas das chuvas. As chuvas, quando elas acontecem, boa parte da água vai ser absorvida pelo solo. Mas quando esse solo satura, ou quando os poros desse solo estão mais compactados, a água ela escoa mais pela superfície, tá? Que é a formação aí das conhecidas enxurradas, né? O nome técnico para isso é torrente. E aí o escoamento passa a ser superficial. E quando ele é superficial, a capacidade de arrasto da água é muito grande. Então a água começa a realizar desmoronamentos, tá? Então já falamos sobre ravinas e eu já comentei sobre vossorocas. Então olha nessas duas imagens, né? No canto inferior do lado esquerdo você vê a formação de ravina. É quando o processo começa. Ali nós temos um processo de desmoronamento de solo. Ele é mais superficial. Só que a partir daí, a água da chuva já abriu seu caminho. Então, quando chover de novo, a água da chuva vai escoar por esse mesmo caminho, por esses pequenos sulcos formados na superfície, pelo desmoronamento inicial. E aí a intensidade vai aumentando. E aí você percebe no canto inferior do lado direito a formação da vossoroca. A vossoroca já representa desmoronamento de solo e subsolo. E aí o problema é grave, porque quando você tem formação de vossoroca, já não existe mais infiltração de água.
já não existe mais a chamada percolação. O que existe é só escoamento superficial. E a água da chuva vai levando o material cada vez mais, pelo processo de desmoronamento. Não adianta querer encher de terra, de pedra, o que for jogar dentro da vossoroca, quando chover a água da chuva vai ter capacidade para arrastar. A única forma de resolver essa situação é formar ao redor curvas de nível para evitar que a água da chuva pegue velocidade e atinja novamente essa grande área de vossoroca. Tá? Trabalhar com máquinas, né, para reduzir essa profundidade e tentar reflorestar, ou seja, plantar, né, vegetais para que as raízes elas consigam conter a ação da água. A partir daí o processo de percolação vai começando e aí com certeza esse mecanismo ele pode inclusive cessar. Mas para isso investimento não é pequeno não, tá? A recuperação de uma área é possível. Aqui você tem um exemplo disso, tá? As consequências diretas, né? Na primeira imagem, você vê a grande ação da água, aí você vê a formação nas encostas, né? Tanto de ravinas como de vossorocas, e na segunda imagem você vê um processo de reconstituição, de prevenção, que são as curvas de nível, e de reconstituição através de um trabalho que vai envolver, é claro, um investimento nada pequeno, mas existe essa possibilidade. Então, o que a moçada observou, que vocês acompanharam, tá? São problemas ambientais decorrentes das práticas agropecuárias, mas é claro, principalmente da prática da agricultura, né? Porque é a agricultura onde nós temos aí a maior ocupação em termos de área produtiva, né? Explorando o solo, enfim, mas infelizmente, né, alterando muito a estrutura superficial, principalmente porque envolve a retirada da cobertura natural. Mas enfim, tá aí os principais problemas envolvendo, né, essa questão ambiental na prática da agricultura, ok?